Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Azik aqui, fazendo mais uma aula sua para o terceiro ano do Colégio Referencial, beleza? O que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Tubos sonoros que podem ser abertos ou fechados e o efeito Doppler-Fizeau, beleza? Então vamos lá, adiante, né? Você deve se recordar que na aula passada eu falei lá das cordas vibrantes, né? Cordas vibrantes lá que tinha o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, lembra lá? O primeiro harmônico seria essa estrutura aqui, né? Aí o segundo harmônico seria dentro da mesma distância, né? Entre os dois pontos fixos. Se você tivesse aí duas figuras com uma primeira, você teria aí o segundo harmônico, posterior a isso, né? Numa nova frequência, múltiplo da primeira, né? Você vai ter aí três harmônicos, né? Três sequências aí de nó entre nó, né? E assim sucessivamente, mostrando aí os harmônicos na ordem, né? Que a gente viu na aula passada. Coisa legal para a gente lembrar aqui que a velocidade do som é maior nos sólidos, é maior, né? A maior de todas, já é superior ao que o som demonstra de velocidade nos líquidos, que por sua vez a velocidade é maior, né? Mas, digamos aí, a velocidade de menor intensidade, a menor velocidade do som estaria nos gases, né? Quanto mais moléculas, maior a facilidade do som como onda mecânica em se propagar. Lembrança aí do som audível, né? Nós seres humanos ouvimos entre 20 e 20 mil Hz, né? E quanto maior a temperatura, em tese, né? mais facilmente o som consegue se propagar aí pelo ar, né? No ar, a 20 graus Celsius, o som tem 340 metros por segundo de velocidade, ao passo que a 0 grau ele já tem 330. Interessante essa característica do som aí. Mas sem mais conversa, vamos falar a respeito dos harmônicos, né? A soma das diversas frequências individuais de uma onda sonora pode ser representada como sendo C1 mais C2 mais C3 mais C4, onde esse C corresponde a uma determinada frequência, né? Múltipla da frequência primordial, da frequência fundamental, né? Que é a frequência F1. Então ele está falando aqui, ó, que se eu pegar o Lá fundamental, ele vai ser em torno de 440 Hz. Então, o primeiro harmônico, a frequência fundamental 440, a segunda 880, a terceira 320 e assim sucessivamente, sendo múltiplos da primeira frequência. Vou falar com você aqui a respeito de dois tubos, né? O tubo sonoro aberto, que é um tubo mesmo, né? Um caninho, né? Por assim dizer, que tem as duas extremidades abertas, e o tubo sonoro fechado, que uma é aberta e a outra é fechada, como o próprio nome já induz, né? Olha lá, olha que correlação clara a gente vai ver entre os tubos sonoros abertos e as cordas vibrantes. Olha lá. Se ele tem uma estrutura aqui que é aberta aqui e aberta aqui, só consegue interagir com essa abertura um ventre. Você pensar que a onda é aquele negócio assim, né? Lembra? O que consegue aí, digamos, casar com a abertura de um tubo sonoro vai ser um ventre. Então a figura primeira, a figura principal, a figura fundamental, o primeiro harmônico de um tubo sonoro aberto vai ser um X. Porque ele tem que ser ventre de um lado e ventre do outro. Acaba aqui, eu tenho uma sequência de crista-vale e crista-vale. Aqui seria ele indo e depois ele voltando, aí criando essa primeira figura característica que você não pode se esquecer. Se eu observar aqui que V lambda F, frequência é V sobre lambda. Já já você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Imagina que o tamanho desse tubo aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, seja o meu L, tamanho da canetinha aqui, ó. Esse tamanho aqui seja o meu L. Você concorda comigo que dentro desse L eu tenho meio lambda? Olha lá, porque para ser o lambda completo teria que ser vale, crista, vale. Só que dadas as dimensões do tubo, né, só deu para fazer vale, crista, faltou descer. Então eu posso dizer aqui, ó, que esse tamanho L é lambda sobre 2. É a metade. Se eu arrumar isso daqui, ó, né, pegar e fizer aqui, ó, esse 2L submultiplicando, eu posso dizer que o lambda, né, para essa primeira onda aqui do primeiro harmônico, é 2L. Aí o que eu faço? Olha que legal. Nessa outra expressão eu troco o lambda por 2L. Foi o que eu fiz aqui. E fiquei que o harmônico, né, que é a frequência fundamental, é igual a N, né, vezes V sobre 2L. Beleza? Quando eu for em busca do segundo harmônico, da segunda
possível onda aí dentro dessa frequência múltipla dessa primeira frequência, tem que aparecer o quê? Tem que aparecer dois desenhos como esse. Então tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo. Viu que legal? Igualzinho àquela analogia que nós fizemos aqui, ó. Lembra? Primeiro harmônico, aí segundo harmônico, terceiro harmônico, lembra? A coisa é tecnicamente a mesma coisa, né? Se você observar, aqui tinha um X, aqui apareceu um outro X, certo? 2X, né? Então olha lá, se eu for fazer de novo a observação da relação entre o L e o lambda, né? Olha lá, L aqui ele vai ser o quê? Se eu observar, aqui tem um comprimento de onda inteirinho aqui dentro, ó. Se isso aqui é L, eu tenho um comprimento de onda inteiro, tanto que eu anotei isso aqui, ó. Eu falei aqui que lambda é 2L sobre 2. Lambda é L. Lambda é L. Deixa eu só cortar aqui, né? Agora, olha só que legal. Se eu for fazer aquela ideia de que frequência é velocidade sobre comprimento de onda e eu substituir aqui por L, eu digo que frequência é V sobre L. Ah, professor, tem um 2 aqui, não importa. É só para você entender o raciocínio, né? Aqui ficou frequência meio de V sobre L, aqui frequência ficou V sobre L, ou seja, cresceu V sobre L, né? Aqui era V sobre L, aqui era meio de V sobre L, aqui ficou V sobre L, e adivinha só, no terceiro harmônico você vai ter 3x aqui, ó. Um primeiro harmônico e apareceu de novo outro harmônico, que seria o segundo, mas dentro aqui aparecem os 3. Então o que eu vejo aqui, ó? Presta atenção. Dentro, se eu observar que daqui a aqui é L, eu tenho um comprimento de onda e meio. Faz sentido? Um comprimento de onda e mais meio. Então eu digo que L é 3 sobre 2, é 1,5 de lambda. O L é 1,5 de lambda. E daí eu digo, né, fazendo a correção aqui, ó, que o 2 passa para lá, o 3 passa dividindo, que lambda é 2/3 de L. Lembrando da fórmula que frequência, velocidade sobre comprimento de onda, eu substituo aqui nesse denominador 2L sobre 3, mantenho a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, o 3 que estava dividindo aqui sobe multiplicando. E eu tenho que a terceira frequência é 3V sobre 2L. Né? Agora, se eu observar o quarto harmônico, tem 4x aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho dois comprimentos de onda inteiro. Ó. 1, 2. Então eu posso dizer que esse L, né, vai ser o quê? Esse L vai comportar 2 lambda, né? L é 2 lambda. 4 sobre 2 é 2, né? Então, arrumando só isso daqui, dá para dizer que 2L sobre 4 é o meu quarto comprimento de onda. Fazendo a adequação aqui, eu novamente troco lambda 4 por 2L sobre 4, mantenho a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, fica 4V sobre 2L, ou na prática, 2V sobre L. Por que eu estou contando essa história? Porque você está vendo que existe um acréscimo aí periódico, né, no jeito de eu calcular. Cadê? De eu calcular. Aqui era meio de V sobre L, aqui era V sobre L, aqui é 1,5 de V sobre L, tá vendo? Tá crescendo de meio em meio, ó, 3 sobre 2 V sobre L, que é 1,5, aqui já é 2 V sobre L, daí a gente cria um termo geral para a gente conseguir ligar o L e o lambda de qualquer tubo sonoro que a gente estude, né? A gente diz assim, ó, que L é igual a N lambda sobre 2, e se eu pegar isolar o lambda aqui, ó, fica 2 multiplicando, é 2L sobre N. Se eu quero conhecer o comprimento de onda de um harmônico, é fácil, é só eu fazer 2 vezes o tamanho do tubo, dividir pelo número do harmônico que eu estou estudando. Se for 8, 2 vezes o tamanho do tubo sobre 8, e assim sucessivamente. Legal, né? Lembrando da fórmula que frequência e velocidade sobre lambda, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí esse 2L sobre N, né? Mantive a primeira, multipliquei pelo inverso a segunda, ficou que a frequência é N vezes V sobre 2L. Beleza? É que eu tenho um termo geral para determinar a frequência de um harmônico qualquer. Basta eu ter o número do harmônico que eu estou trabalhando, a velocidade, e dividir pelo dobro do tamanho do tubo. Isso que eu falei até agora é referência a tubos sonoros abertos. Café gostoso, né? E aí, ó, vamos agora para os tubos sonoros fechados. Ora, vamos lá, você é um cara inteligente.
Se a parte aberta casa com o ventre da onda, a parte fechada deve casar com um nó. De fato, se você conseguiu inferir isso daí, você está certo, né? Se você olhar na sua apostila na página 263, ele associa que o primeiro harmônico aqui seria esse pedacinho da onda aqui, somente essa lasquinha aqui, que seria casado com o quê? Né? Com 1/4 do comprimento de onda. Então, se você entendeu bem lá, tubo sonoro aberto, tubo sonoro fechado, o que que é? É toda vez que aparecer essa figura que parece uma ponta de coxinha, né? Não que eu esteja com fome, eu tô, né? Parece a bundinha de uma coxinha aqui, não parece? O fundinho da coxinha? Então olha que legal, né? Se eu aplicar V lambda sobre F, perdão, V lambda F, eu isolo a frequência e deixo aqui. Vamos olhar? Isso aqui é L, não é? Então você concorda que se eu tivesse, ó, presta atenção, isso, com mais isso, com mais isso, com mais isso, eu teria um comprimento de onda inteiro? Então aqui o que eu estou vendo dentro desse L, que é esse tamanho aqui? Eu estou vendo só 1/4 do comprimento de onda. Então eu vejo aqui que L é lambda dividido por 4, corrigindo isso daqui, né? Passando esse cara para o lado de lá, fica que lambda seria 4 vezes o tamanho do tubo, 4 vezes L. Né? Aí eu substituo, como eu fiz nas outras situações, eu fico que para a primeira frequência de um tubo sonoro fechado, a frequência fundamental é igual a V sobre 4L, onde L é esse tamanho aqui, o tamanho do tubo. O mesmo raciocínio vai adiante agora. Ó. Segundo harmônico, olha lá, aparece aqui um finzinho de coxinha para cá, um finzinho de coxinha para lá. Deixa eu ajudar a tampar aqui. Ó. Olha aqui, ó, um finzinho de coxinha, outro finzinho de coxinha e outro finzinho de coxinha aqui. Aí o cara fala assim, ué, Zazik, eu buguei então? Então não é 1, 2, 3, 4? Eu falo, pois é, não. Não em tubo sonoro fechado, porque eu não tenho como descrever esse desenho aí, que eu chamo de finzinho de coxinha, sem ser com número ímpar. Porque eu só consigo ter esse desenho, presta atenção, a partir do momento em que eu tenho múltiplos ímpares dele. Com 2 eu não consigo ter um tubo sonoro, digamos, com uma pontinha, não consigo fazer esse desenho, porque eu tenho obrigação com uma extremidade aberta e ela tem que ser um ventre. Tá percebendo? E ela sendo ventre, ela sendo aberta, ela tem que ser ventre. Não tem como eu encaixar um nó numa extremidade aberta. E todo tubo sonoro tem pelo menos uma abertura, né? Esse aqui é chamado de fechado, por quê? Porque ele tem um dos lados fechado. Pegou a ideia? Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, somente números ímpares. Se eu observar esse desenho aqui, ó, eu tinha quase um comprimento de onda aqui. Ó, se liga no bagulho, ó. Faltou só isso aqui para ele descer, ó. Então dentro desse L, eu tenho aqui, ó, 25%, metade, 75%. Eu tenho 3/4 de um comprimento de onda dentro desse L aqui. Né? Então eu escrevi que L é 3/4 de lambda. Aí isolei o lambda, ficou que o lambda é 4/3 de L. Lembrando da fórmula, substituindo esse lambda aqui, ó, eu fiquei que F3 é 3/4 de V sobre L. Veja aqui que aqui era 1/4, aqui é 3/4, ou seja, cresceu mais V sobre L. Pegou? Aqui, ó, é 0,25, aqui é 0,75. Cresceu mais meio. E aposte aí, ó. No quinto harmônico, que é o seguinte, olha lá que legal. Ó, a mesma coisa acontece e aqui vai aparecer 5/4. O que é 5/4? 5/4 vai dar 1,25, né? Você que é bom de conta aí. 5/4 dá 1,25, né? Então ele vai crescendo de meio em meio, né? Aqui, ó, para você que pegou a mãe, ó, 0,25, 0,75, 1,25. No sétimo harmônico, 7/4 vai dar 1,75, se não me falha a memória, né? De meio em meio. Legal isso, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma leitura do termo geral. Como que é o termo geral? Que aparece na página 263, 264 da sua apostila, né? O tamanho L do tubo vai ser dado por 4 lambda sobre N, onde N é o número do harmônico que eu estou trabalhando. Se eu quiser organizar essa palhaçada aqui, ficaria como? Né? Eu multiplico esse L para o lado de lá, né? Fica L vezes N sobre 4.
Beleza? Não está difícil aí não, né? Aí vamos supor, substituindo aí, ó, substituindo aqui esse lambda, né, por 4L sobre N, né? A gente inverte, fica com NV sobre 4L, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade, L é o tamanho do tubo. Tem uma fórmula igualzinha a essa aqui, ó, na sua apostilinha. Deixa eu achar a página aqui. Página 264, né? Ele faz exatamente a mesma análise que eu fiz aí, ó. A apostila primeiro fala de tubos sonoros fechados, depois de abertos, mas enfim, você que vai ler aí não vai ter problema. Então eu tenho o termo geral para determinar o comprimento de onda, né, de um harmônico de um tubo fechado, dada por isso aqui, né, somente números ímpares. E para determinar a frequência, NV sobre 4L, como está aí na página 264. Bora fazer um exercício que está até na sua apostila, aproveitar que eu estou com a apostila na mão aqui, ó. Página 267, exercício número 7. Olha o que eu falei aí, ó. Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações de densidade do ar, da densidade do ar. Na figura abaixo estão representadas esquematicamente ondas sonoras estacionárias em dois tubos 1 e 2, ambos abertos em ambas as extremidades. Ponto. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são dados por L e L sobre 2. Então aqui eu tenho o quê? Um tubo sonoro aberto, primeiro harmônico, eu não preciso nem te falar, você já está vendo. E aqui eu tenho um outro tubo também com duas extremidades abertas, primeiro harmônico, tranquilo. O que muda? Esse aqui se vale, vamos supor, 1 metro, esse aqui vale meio metro. Né? Ele é a metade do outro. Sendo lambda 1 e lambda 2 os respectivos comprimentos de ondas das ondas representadas nos tubos 1 e 2, F1 e F2, as suas frequências, as razões entre os comprimentos de onda lambda 1 e lambda 2 e as frequências F1 e F2 são nessa ordem. Então vamos lá. Primeira observação que eu tenho que ter. Percebe-se que ambos os tubos estão representando o primeiro harmônico, né, que tem aquele xizinho que eu falei lá. Né? Assim, cada um deles apresenta meio comprimento de onda. Assim, a razão entre os comprimentos dos tubos representa também a razão entre os comprimentos de onda. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu falei que, se eu pensar no comprimento de onda completo desse primeiro aqui, ó, eu tenho que pensar que o comprimento de onda completo precisaria de 2L. Do mesmo jeito que esse daqui também precisaria, né, de 2 vezes esse tamanho aqui. Faz sentido? Né? Então precisaria de 2 desse daqui, do mesmo jeito que esse aqui de baixo precisaria de 2 desse daqui. Só que esse daqui se define como a metade do outro. Então eu já coloquei, ó, se esse aqui para eu ter o comprimento de onda é 2L, o de baixo vai ser 2 vezes essa extensão, que o exercício narra que é L sobre 2. Aí pronto, eu dei uma simplificada ali, né? Cortei esse 2 com esse 2 e esse L com esse L, ficou somente 1 sobre meio, que dá 2. Aí se eu for falar da relação entre lambda 1 e lambda 2, vai ser 2, tá? Por esses cortes que eu fiz aí. Só por isso daí você já tem um bom indicativo da resposta, né? Aí a relação entre os comprimentos de onda já está definida por esse negócio que eu fiz aqui agora. Agora vamos pensar um pouco. A razão entre as frequências é obtida através da equação fundamental, que relaciona também velocidade de propagação e o comprimento de onda. Então vamos lá? Se a velocidade é a mesma dos dois lados, né? Se V1 é igual a V2, né? A velocidade da onda dentro do tubo sonoro não vai mudar, eu posso escrever esse V1 como sendo lambda 1 vezes frequência 1. Posso escrever esse V2 como sendo lambda 2 frequência 2. Daí eu consigo isolar F1 e F2, né? E eu tenho, olha só, a relação entre esses lambdas aqui, ó. Né? Lembra que a gente fez aqui na parte passada, aqui, dizendo que o lambda 1 era 2 lambda 2? Lembra disso? Que o lambda 1 era 2 lambda 2? Então eu troquei esse aqui de cima, né? Por 2 lambda 2, cortei lambda 2 com lambda 2, aqui fica meio. Tá conseguindo visualizar? Se não está visualizando, eu fiz aqui de um outro jeito, ó. Peguei e escrevi que lambda 1 sobre lambda 2, inverti multiplicado por menos 1. Então o que acontece? Né? Se esse cara aqui, se o lambda 1 é o dobro do lambda 2, eu consigo substituir aqui, né? Fica meio, né? Meio, 1 sobre 2. Aí eu inverto, F1 sobre F2 é meio
certo? F1 sobre F2 vai dar meio aí para finalizar uma alternativa correta, letra C de casa. Tranquilo, não é uma questão que não é muito embaralhada não. Bora fazer uma outra aí que vai ser um pouquinho diferente, é a questão de número 4, que aparece na página 267, na mesma folha ele fala lá, ó. Um diapasão com frequência natural de 400 Hz é percutido nas proximidades da borda de uma proveta graduada, perfeitamente cilíndrica, inicialmente cheia de água, mas que está sendo vagarosamente esvaziada por meio de uma pequena torneira na sua parte inferior. Observa-se que o volume do som no diapasão torna-se mais alto pela primeira vez quando a coluna de ar formada acima d'água atinge uma altura H. O valor de H em centímetros vale, aí eu te dei a velocidade do som no ar e tarará. À primeira vista, você olha essa questão, só um pouquinho, você olha essa questão e fala, poxa, que questão osso, como que eu vou fazer essa questão aqui, meu Deus? E não tem dificuldade quase que nenhuma, né? Porque se você entendeu que ele tem aí, né, como ir evadindo a água, né, inicialmente estava cheia, mas que está sendo vagarosamente esvaziada, a água está saindo do tubo. Pouco a pouco, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o nível da água está baixando. E se a borda dele, né, está aberta, como ele fala no exercício, eu tenho ali pouco a pouco um tubo sonoro fechado, porque o nível da água vai caindo, né? E se você olhar de perfil, você está vendo que você tem essa estrutura aqui com um H que vai sendo aumentado à proporção que a água vaza do tubo. Faz sentido? Legal, né? Então olha lá. Quando o volume do som no diapasão torna-se mais alto pela primeira vez, a coluna de água corresponde ao primeiro harmônico obtido na coluna de água. Então ele está falando isso aqui no texto, né? Torna-se mais alto pela primeira vez quando a coluna de ar formada acima atinge uma altura H. Então olha lá que legal, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, de acordo com o desenho, a altura H é a quarta parte do comprimento de onda, ou seja, é o primeiro harmônico, né? É que lá no desenho eu tinha botado ele deitadinho, mas aqui ele está virado com a boquinha para cima. Então olha lá que legal, ó. Eu tenho que H é lambda sobre 4, né? Por causa daquela coisa que eu já tinha te explicado, porque, né? Isso aqui é uma parte, um quarto do comprimento de onda. Acabei de falar isso quando eu falei de tubo sonoro fechado. Então olha lá. E se eu aplicar aqui V lambda F e lembrar que esse lambda, né? Se H é lambda sobre 4, lambda é 4H. Aí eu substituo lambda por 4H. Olha o que acontece aqui, que legal, ó. Eu fico com o H isolado, né? E fico, né, com H isolado, fico com 4F que desce dividindo, né? Fica V sobre 4F. A velocidade do exercício me deu como sendo 320, beleza? Velocidade 320, 4 vezes a frequência que ele menciona lá no texto, que é a primeira frequência que começa a dar, né, um efeito aí, vai ser 4 vezes 400, que vai dar 320 por 1600, que vai dar na cabeça aí 0,2. Resposta correta aí, letra D de dragão. Beleza, pessoal? Olha só. Tarefinha do amor eterno para você aí que está preocupado em treinar um pouquinho mais o seu jutsu. Veja aí que não é difícil. Se você entendeu a matéria de harmônico, de cordas vibrantes, isso daqui é uma simples adaptação disso daí para tubos sonoros aí, aonde você tem eles podendo ser abertos ou fechados. Tarefas do amor eterno, página 266, 4, 5 e o 1 do Desenvolvendo Habilidades. Beleza? Tá? Próxima aula eu vou falar a respeito do efeito Doppler-Fizeau. Vou dar uma caminhadinha aí na apostila para a gente conseguir aproveitar melhor esse nosso momento aqui. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!